Boa noite, meus amigos do curso ArvoreSemi. Hoje vamos estudar os estados muçulmanos, os principais estados muçulmanos, que é o tema central desta segunda questão de geografia da quinta avaliação de treinamento. Na verdade, essa questão já, já nos sinalizou um tema que eu venho esperando que caia em alguma questão dos exames intelectuais já desde há muitos anos. Este tema é o terrorismo internacional, o terrorismo oriundo do fundamentalismo radical islâmico. E principalmente também por causa da guerra, dos ataques terroristas do grupo Hamas a Israel, no 7 de outubro do ano passado. Então, vamos começar compartilhando os slides da aula de hoje. Então, já vamos compartilhar os slides da aula de hoje para que as ideias fiquem melhor apresentadas. Então, já vamos começar. Bem, então hoje nós vamos estudar os estados muçulmanos. E como eu já falei no início da aula, a grande sinalização para os exames intelectuais deste ano, estudem o terrorismo internacional e estudem também este conflito lá no Oriente Médio, a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Então, a questão é essa aqui: apresentar os aspectos políticos significativos da conjuntura dos estados muçulmanos com protagonismo regional na atualidade, destacando a influência exercida pelas áreas geoestratégicas mais relevantes existentes em cada entorno. Então, antes de nós começarmos a falar nessa questão, eu gostaria de já antecipando a fase dos grandes temas, eu gostaria já de apresentar algumas ideias ligadas ao terrorismo internacional. Eu vou apresentar aqui algumas rápidas ideias. Por favor, vocês as coloquem no papel aí. O terrorismo internacional. Quando se fala de terrorismo internacional, na verdade, nós estamos falando aquilo que no Pladis consta como o terrorismo do século XXI. Esse terrorismo do século XXI, também chamado de terrorismo internacional, resulta dos ataques de 11 de setembro de 2001 aos Estados Unidos da América. E por que terrorismo internacional? O que este terrorismo internacional difere dos outros terrorismos? Não existia terrorismo até então no mundo? É lógico que existia. Portanto, em termos temporais, nós podemos ligar a evolução desse terrorismo segundo três segmentos. E lembrando sempre o que vem a ser terrorismo, o conceito de terrorismo. O terrorismo é a aplicação de uma violência extremada com o fim de causar o temor, o pânico na população, mas com um objetivo político. Aí que está uma grande diferença do terrorismo. O terrorismo tem essa finalidade. O terrorismo usa a violência num grau extremo para provocar o temor, o Não, não, pânico das não populações precisa ter e contato comigo, daí não. Eu vou ligar para o Facebook, facilitar a tá? consecução de Tá um bom? objetivo político. Valeu, cara. Se nós levarmos esse conceito agora para o campo das expressões do poder nacional, digamos, esse conceito assenta-se numa vertente do campo psicossocial, que é o uso da violência extremada para causar medo, temor nas populações. E aí nós vamos entrar também no campo político, que é para alcançar objetivos políticos. Portanto, nós sempre devemos ter. Alguém está com o microfone aberto aí? Por favor, vou tentar ver aqui. Ok, quem está aí com o microfone? Ok? Eu vou ver quem está com o telefone aberto.
Bem, então vamos continuar. Então, o conceito de terrorismo. O terrorismo, para conceituar terrorismo, vocês terão que trabalhar basicamente com três ideias, três conceitos. Primeira, uso de violência extrema. Segundo, para provocar o temor, o pânico nas populações. E a terceira ideia, e esse pânico vai facilitar, vai criar as condições para a consecução de um objetivo político. Então, portanto, as ações terroristas sempre procuram alcançar um objetivo político. E o que o terrorismo internacional difere das outras fases do terrorismo? O terrorismo, a evolução histórica do terrorismo, nós podemos identificar três momentos, ou três, digamos assim, conceitos para definir o terrorismo. Um terrorismo de origem local. E aí nós vamos identificar o final da Segunda Guerra Mundial, as ações terroristas perpetradas no âmbito do fenômeno da onda da descolonização. Então, aí nós vamos ver a própria independência de Israel, a independência dos países africanos, no contexto da descolonização afroasiática. Então, naquele momento da história mundial, nós vamos ver um terrorismo que pode ser identificado com um terrorismo de alcance global. Portanto, aqui nós estamos fazendo essas diferenciações do terrorismo em termos de alcance. Então, o primeiro momento do terrorismo, nós vamos identificar um terrorismo de alcance local. E daí nós vamos ligar com esse momento da história, que é o momento que é a segunda onda da descolonização, que é a descolonização afroasiática. A partir E qual era o grande objetivo? Veja, o terrorismo sempre identifica-se com um objetivo. E qual era o objetivo deste momento? O objetivo era buscar lutar as independências nacionais. Então, portanto, nós podemos dizer que era um objetivo, de certa forma, de alcance limitado. Os grupos terroristas visavam buscar a independência de suas colônias, a libertação do jugo metropolitano. Então, vejo que havia, digamos, objetivos negociáveis com grupos terroristas. Uma vez aqueles grupos terem atingido a independência nacional, as suas independências nacionais, teoricamente, o terrorismo cessaria. E foi o que aconteceu com muitos grupos terroristas. Aí o tempo passou, a evolução histórica passou, e nós vamos agora ver o segundo momento, a segunda, digamos, denominação do terrorismo, que é o terrorismo de alcance transnacional, além fronteiras. E aí nós vamos identificar a década de 70 em face da evolução tecnológica e informacional, maior facilidade de comunicações, televisão, telefone, DDD, ligações comerciais, aviação comercial, ou seja, a revolução informacional da década de 70 também irá facilitar essa organização das redes terroristas e a exportação do terrorismo para além fronteiras. E é realmente isso aí que o Alex está aí colocando aí. E o maior exemplo foram os ataques do Grupo Setembro Negro nos Jogos Olímpicos de Munique. Um grupo palestino realizando um ataque lá na Alemanha. E aí, então, nós vamos ver o momento histórico. Qual? É a Guerra Revolucionária Comunista. Então, nesse segundo momento, nós vamos ver a união de objetivos nacionais com a Guerra Revolucionária Comunista. Então, aí, digamos, o exemplo
é o próprio esse grupo que fez o atentado, o Setembro Negro, ou seja, a causa da independência palestina, aliada também à influência do movimento comunista internacional. Bem, aí o tempo passa e nós vamos chegar ao 11 de setembro de 2001. A partir do 11 de setembro de 2001, o terrorismo vai chamar-se terrorismo internacional. Será um terrorismo de alcance global. Então, veja: primeiro, terrorismo, alcance local, onda, segunda onda da descolonização. Depois, o segundo momento do terrorismo, um terrorismo transnacional, identificado com a Revolução Informacional da década de 70 e com a união, a junção de objetivos nacionalistas, mais a influência agora da ideologia revolucionária comunista. E a partir de 11 de setembro de 2001, nós vamos ter um terrorismo de alcance global, impulsionado por qual ideologia? Fundamentalista radical islâmica. Então, vejo que naquele primeiro momento nós tínhamos qual ideologia? O nacionalismo. O segundo movimento, ideologias nacionalistas impulsionadas pela ideologia marxista-leninista no âmbito do movimento comunista revolucionário internacional. E o terceiro momento do comunismo, do terrorismo, que é esse momento que estamos vivendo na atualidade, nós vemos qual ideologia? A ideologia da jihad, do fundamentalismo radical islâmico. E aí nós temos outras diferenças também em termos de alcance de objetivos. Lá no primeiro movimento, o objetivo era negociável, o nacionalismo. No segundo momento do terrorismo também, alcances mais limitados, ou seja, alcançar o nacionalismo e também atingir, implantar regimes comunistas via ação armada. Mas este momento atual, o objetivo desse terrorismo internacional, nós podemos denominá-lo como objetivos hiperrealistas, hiperrevolucionários, melhor dizendo. Objetivos hiperrevolucionários. Por quê? Qual é o objetivo agora desses grupos? Derrubar, implantar um califado global. Derrubar o Ocidente. Derrubar os infiéis. Então, são objetivos hiperrevolucionários. Então, neste primeiro momento da aula, eu já dei assim algumas características desses três momentos do terrorismo que nós vamos explorar com uma maior, digamos, riqueza de detalhes e com uma organização de ideias melhor lá na fase dos grandes temas. Mas devemos já ficar atentos porque essa atual guerra Israel versus Hamas tem muitas componentes dessa evolução do terrorismo. Então, agora vamos voltar ao compartilhamento de slides para nós entrarmos especificamente na questão. Eu fiz questão de apresentar essas ideias, pessoal, porque o tema dessa aula está muito ligado com essas ideias do terrorismo internacional. Bem, então vamos começar a trabalhar agora a questão. Essa questão também apresenta alguns probleminhas, entre aspas, na montagem dela que vai nos deixar em dúvida, né? Assim, por exemplo, apresentar os aspectos políticos significativos, ok, está tudo bem, sem nenhuma dúvida, da conjuntura dos estados muçulmanos, A Turquia é um estado muçulmano? A Turquia é um estado muçulmano? Alguém poderia colocar aí no chat? A Turquia é
um Estado muçulmano, um Estado muçulmano, exatamente, o Tiago colocou aí e o Fernando também colocou. Os dois, os dois responderam coisas certas que deixa a pessoa em dúvida. Porque quando se coloca a palavra Estado, daí a Turquia não seria um Estado muçulmano mais, porque a Turquia, desde a década de 1920, digamos, ela secularizou-se, modernização da Turquia. Mas a Turquia é um país de maioria muçulmana. Então, assim, a gente fica em dúvida. Será que o montador dessa questão quer que inclua? Então, a gente fica em dúvida, assim de modo que eu incluí a Turquia, mas deixa dúvida. Vocês entenderam essa dúvida, pessoal? Ou seja, que quando eu emprego a palavra Estado, eu estou indo mais para o lado da organização, da ordem jurídica institucional desse Estado. Então, daí a Turquia não seria considerada, porque a Turquia não é, a Turquia já é um Estado laico. Agora, mas a Turquia é um país de maioria muçulmana, então a gente fica em dúvida, e é um Estado muito importante no Oriente Médio. Assim, digamos, de modo que eu considerei a Turquia. É a mesma coisa de falar aqui, o Brasil é um Estado católico? O Brasil não é um Estado católico desde o final do Império, mas é um país de maioria católica. Está bem, pessoal? Compreenderam essa dúvida? Bem, então vamos prosseguir, ok? Interpretação da questão. A ideia central, eu iria trabalhar com a conjuntura dos estados muçulmanos. Objeto da questão seria os aspectos políticos da conjuntura desses estados, aspectos políticos significativos. E essa palavra significativos me fez eu considerar somente aspectos políticos da conjuntura externa, da política externa do país. Então, digamos, por que que eu considerei essa ideia? Por quê? Em face da pequena quantidade de ideias que vamos colocar para apresentar o trabalho, e também em face da perspectiva geopolítica e geoestratégica dessa questão. Portanto, liguem-se naquilo que eu falei ontem, que quando vocês se depararem com uma questão de natureza geopolítica ou geoestratégica, pensem como grandes estadistas, coloquem o chapéu de grandes estadistas, ok? Então, eu vou considerar os aspectos políticos mais significativos, eu vou considerar os aspectos da conjuntura externa desses países. Os espaços geográficos, eu vou apresentar a localização geográfica desses estados muçulmanos. O tempo é atual, início do século XXI, e como é que eu poderia acoplar uma conjuntura, um grande evento para caracterizar este momento temporal? Eu, eu poderia trabalhar com o terrorismo internacional. O século XXI caracteriza-se pelo surgimento do terrorismo internacional de fundamentação radical islâmica, ou 11 de setembro, alguma coisa nesse sentido. E agora a pergunta, pessoal. Atenção que eu quero ver aqui qual foi a interpretação de vocês. Então, destacando. A questão tem gerúndio? Tem. Destacando o quê? A influência exercida pelas áreas geoestratégicas mais relevantes do entorno daqueles estados. Destacando a influência exercida pelas áreas geoestratégicas mais
relevantes no entorno daquele estado. Então, aqui, digamos, isso aqui eu tenho um estado A, um estado A, aqui é um estado A. Aqui eu tenho, digamos, uma região de passagem marítima. Aqui, digamos, eu tenha um estado B que esteja em guerra. Então, qual é a pergunta? Destacando a influência exercida pelas áreas estratégicas mais relevantes no entorno daqueles estados. Então, eu terei que identificar quais são as áreas estratégicas mais relevantes desses estados e terei que inferir qual é a influência dessas áreas estratégicas na inserção internacional desses estados, ou em alguma ou em algum aspecto da política interna desses estados muito relevante. Mas como eu vou trabalhar somente no campo externo, porque eu estou no campo maior da geopolítica, da geoestratégia, eu vou levantar qual é a influência dessas áreas geoestratégicas situadas aqui no caso no entorno A, sobre o relacionamento exterior desse Estado A ou sobre a própria inserção internacional desse Estado A. Então, aí, digamos, teríamos uma. É um detalhe dessa questão. Essa questão, ela está, nesse ponto, ela está muito bem montada. Vamos ver aqui no chat algumas a área que influencia nas relações de poder das relações internacionais. Muito bem, exatamente isso aí, exatamente isso aí. Então, por exemplo, assim digamos, se fosse o Brasil. Então, digamos, nós vimos ontem o entorno estratégico do Brasil. Não vimos, então, destacando a influência estratégica do entorno estratégico do Brasil. Por exemplo, qual é a influência. Uma boa questão agora que eu vou fazer para vocês. Qual é a, qual é a influência do entorno regional do Brasil? E quando se fala de entorno regional do Brasil, lê-se a América do Sul, entorno estratégico do Brasil, vai lá para a África, vai lá para o meio do Caribe, vai lá para a Antártica. Agora, entorno regional. Então, qual é a influência do entorno regional do Brasil, América do Sul, sobre o Brasil? Me citem uma. Me citem uma influência no campo da diplomacia. Me citem uma influência. Panananá. Boa questão essa, boa questão. Me citem uma influência desta área geoestratégica do entorno do Brasil, que é integração. Exatamente. Qual é a influência? O Brasil busca fortalecer a integração regional com o grande objetivo de manter a estabilidade regional a fim de abrir mercado para exatamente isso aí. Meus parabéns. A turma está boa. Segurança do Atlântico Sul compartilhada. Governança ambiental. Exatamente. Olha, meus parabéns pela turma, hein? Meus parabéns pela turma. Exatamente isso aí. Então, é muito importante, é por isso que eu conduzo as aulas com essa ideia maior. Por quê? Porque as questões dos exames intelectuais serão neste nível. Neste nível. Não adianta decorar nota de rodapé. Nós temos que ter as grandes ideias, logicamente, e estar preparado para uma boa interpretação da questão. Bem, então, muçulmanos. Não confundam árabes com muçulmanos. Coloque aí no chat qual é a diferença entre muçulmanos e árabes. Não podemos confundir. Às vezes nós confundimos aí na rapidez das interpretações. Exatamente isso aí. Exatamente. Árabe é uma palavra
um conceito que designa uma ideia étnica geográfica árabe. Muçulmano é religião. Então, portanto, existem países muçulmanos que não são árabes. Nigéria. A Nigéria, que será citada aqui, é um país importante na sua região. Daí eu vou trabalhar com a Nigéria. A Nigéria é um país muçulmano que não é árabe. A Turquia é um país muçulmano que não é árabe também, porque não está na Península Arábica aqui. Não está aqui nessa região. Então, ok. Assim, de modo já vi que o próprio Irã, exatamente. O Irã é um país persa muçulmano. Exatamente. Meus parabéns que a turma já viu. E fazendo ligação com o terrorismo internacional, que vamos explorar na fase dos grandes temas, o território que o Estado Islâmico pretende conquistar, Khorasan. Eu estava preparando uma questão de terrorismo internacional para o concurso de 2014 ou 2015, e não apareceu ainda nenhuma questão de terrorismo internacional. Atenção, desde que o terrorismo internacional apresentou-se para o mundo da segurança internacional, a escola, a ECM, ainda não montou uma questão de terrorismo internacional, apesar de, lá no Pladis, constar terrorismo internacional. Está bem, pessoal? Compreenderam essa mensagem agora? Desde que o terrorismo internacional apresentou-se para o mundo da segurança internacional, a ECM ainda não montou nenhuma questão sobre o terrorismo internacional, apesar de constar lá no Pladis. Então, eu vou voltar com esse tema lá na fase dos grandes temas. Bem, agora eu vou apresentar a diferença de um conceito que ela não é de fundamental importância para os exames intelectuais, mas é bom apenas que vocês saibam, ok? E em algum momento, talvez vocês vão precisar saber essa diferenciação caso venha, caso apresente-se numa questão, que é o conceito de geopolítica e geoestratégia. Existe diferença, embora assim diferenças muito tênues, e que se nós, digamos, formos aprofundar as discussões desse conceito, no fundo, nós vamos ver que esses conceitos têm áreas de sobreposição. Mas existem diferenças conceituais que eu vou apresentar agora. Então, está bem? Vamos lá. A geopolítica trata da influência da geografia sobre a política e a geoestratégia trata da influência da geografia sobre a estratégia. Bem, a, a política trata de quê? A política trata de estabelecer objetivos, o que fazer. E a estratégia trata do como fazer, de como vamos chegar àqueles objetivos. Então, é, digamos, uma diferença conceitual que existe e fácil de ser compreendida. A geopolítica trata da influência da geografia no domínio da política. E política é a arte de estabelecer objetivos políticos, o que fazer. Já a geoestratégia trata da influência da geografia no domínio da estratégia. O que vem a ser a estratégia é o como fazer para superar óbices e desafios. Aí estamos no campo da estratégia, ok? Bem, então vamos exemplificar. Paraná, atenção, vamos exemplificar. Vamos exemplificar. Bem, então vamos olhar para o Oceano Pacífico. Oceano Pacífico. O que vem a ser a geopolítica? A geopolítica trata da influência da geografia para o estabelecimento dos grandes objetivos políticos dos Estados. Então, em face da rivalidade sino-americana,
Os estadistas dos Estados Unidos vão olhar para o Oceano Pacífico, vão olhar para o Oceano Pacífico, e também os planejadores, os estadistas da China, também vão olhar para o Oceano Pacífico e vão formular o seguinte objetivo: para a busca ou manutenção da minha hegemonia, eu preciso eu preciso controlar o Oceano Pacífico ou tentar dominar o Oceano Pacífico. Não é isso? Ok? Concordo com essa ideia? Ou digamos, está fazendo sentido essa ideia? Está fazendo sentido? Me parece que está fazendo sentido. Ou seja, esse grande espaço marítimo que é o Oceano Pacífico. Bem, aí vamos para a geoestratégia. Ora, então vejo que os espaços geográficos serão utilizados de forma diferente pelos Estados Unidos ou pela China. Ou seja, os Estados Unidos olham aqui para esse espaço geográfico e vão dizer o quê? Ora, eu preciso reforçar meus laços com o Japão, com a Coreia do Sul, com Taiwan, com a Indonésia, Filipinas, para cercar, para cercar a China. A China vai olhar para esse espaço aqui, a geoestratégia vai dizer o quê? Ora, eu preciso montar uma estratégia para eu sair desse cerco aqui. Ok, pessoal? Ok? Então, é mais ou menos isso. A geoestratégica seria mais no campo das ações. Mas, como eu falei no início, não se preocupe muito com essa diferenciação. Mas eu estou apresentando assim apenas para dizer que existe diferença. Então, a geoestratégia estaria mais no campo, a geoestratégia da influência da geografia nas estratégias do país. E a geopolítica estaria mais da influência, a influência da geografia no domínio da política e considerando as relações de poder entre os grandes estados. Mas não se preocupe muito com essa diferenciação, ok? Bem, então, aqui assim nós já falamos da rivalidade sino-americana. Digamos, digamos, quais seriam as áreas geoestratégicas do Brasil? O Atlântico Sul é uma área geoestratégica do Brasil. Por quê? Porque ele permite uma aproximação com a África, é uma área de fundamental importância para a segurança da própria Amazônia. A região do Paraná, onde situa-se Itaipu, é uma região geoestratégica para o Brasil. Por quê? Porque grande parte da produção energética do Brasil provém dessa área aqui. Está bem, pessoal? Então, a geoestratégia é a influência da geografia nas ações políticas e econômicas do país. Está bem? Sem nenhuma ideia, digamos, de rivalidade, de relações de poder no plano internacional. Bem, então, eu fiz apenas assim uma rápida passagem. O Porto do Santos. O Porto do Santos é uma área geoestratégica para o Brasil. É lógico, por quê? Porque pelo Porto do Santos o Brasil exporta muito aí da sua produção agrícola, da sua pauta comercial também. Então, o Porto de Santos é uma área geoestratégica para o Brasil. Assim como o Sudeste. O Sudeste é uma área geoestratégica do Brasil. A principal área geoestratégica do Brasil é o Sudeste. Por quê? A área vital econômica do Brasil está aí no Sudeste. Está bem? Então, fica assim com essa ideia desse conceito de geoestratégia que poderá estar lá na prova. Assim como a Amazônia é uma área de importância geoestratégica para o Brasil. Por quê? Riqueza mineral, diversidade de recursos naturais. Está bem? Podemos passar para outro assunto? Podemos passar? Na verdade, portanto, eu fiz questão de apresentar esse tópico
apenas para que vocês não sejam surpreendidos lá com esse conceito em uma questão. Digamos, analisar as áreas geoestratégicas do Brasil. A Amazônia é uma área geoestratégica. A Bacia do Prata é outra área geoestratégica do Brasil, mesmo, mesmo nos tempos atuais. Por quê? Porque na Bacia do Prata ocorre o dinamismo da integração econômica do Mercosul. Então, é uma área geoestratégica do Brasil. Ok? Está bem, pessoal? Por favor, coloque no chat. Por favor, coloque no chat. Está bem? De modo que podemos continuar então. E aqui eu deixo o conceito da área, o conceito de área geoestratégica, que eu tirei aí da internet. Ok? Então é isso aí que eu falei, exemplificando. Bem, agora vamos a uma solução. A minha solução. Estados muçulmanos com protagonismo regional na atualidade. Estados muçulmanos. Então, digamos, eu iria trabalhar com esses estados. Pessoal, eu fiz essa questão como se fosse um candidato. Eu não estudei livros manuais, porque não há onde estudar assim digamos, com tão pouco tempo. Eu resolvi essa questão hoje, então essa questão está, digamos, ela foi solucionada como se eu estivesse lá fazendo a prova no dia do concurso. É lógico que com mais tempo, né? Por quê? Porque imagine o tempo que leva para se montar esses slides aí para apresentação na aula, para que a aula fique mais didática. Então, estados muçulmanos com protagonismo regional. Então, no Oriente Médio, eu trabalhei com a Turquia, com a Arábia Saudita e com o Irã. Na Ásia Meridional, com o Paquistão. No Sudeste Asiático, com a Indonésia. E na África, com o Egito e com a Nigéria. Então, eu trabalhei com esses estados. Até porque nós temos que ter também essa noção do fazer a prova. Eu estou na servidão a apresentar, daí eu vou apresentar aí no mínimo, vou tentar chegar a 7, 8 ideias. Então, uma, uma ideia: Turquia, Arábia Saudita, Irã, Paquistão, Indonésia, Egito, Nigéria. Terei 7 citações. E vejo que, agora atenção, e vejo que com 7 citações, mesmo com 7 citações, a segunda questão, para minha prova ficar bem competitiva, eu vou tentar chegar a quantas laudas? Eu vou tentar chegar a quantas laudas? Atenção que isso terá reflexo no barema depois em termos de quantidade de ideias. Por favor, coloque aí. Eu vou tentar chegar a 4 laudas. Exatamente. Eu vou tentar chegar, olha aqui, pessoal, a 4 laudas. A 4 laudas. Um, dois, três, quatro. A 4 laudas. A primeira lauda eu vou deixar para a introdução. Bem, então vejo que esses 7 países, as 7 citações, eu irei, eu irei colocar. Daí também poderia colocar Cazaquistão na Ásia Central, isso seria bem colocado. O país tem protagonismo regional na sua área. Poderia estar bem colocado, também poderia. Também poderia ser, assim, digamos, selecionar cada país. Poderia também. Uma boa ideia, Bruno. Daí já seriam 8 ideias, ok? Etiópia, novos BRICS, eu não considerei protagonismo regional. Entendeu? O protagonismo regional, eu levei em consideração a parte econômica e os relacionamentos também no campo geopolítico em termos de influência regional. Mas eu poderia também trabalhar com a Etiópia também poderia, também poderia. Mas normalmente na África, os países com maior ascendência protagônica na África são Egito, Nigéria
e África do Sul. Mas eu poderia trabalhar com a Etiópia, deixar lá no finalzinho, Etiópia. Ok? Ok, está bem? Agora, daí vai depender de quê? Vai depender do meu tempo, o meu tempo e do meu conhecimento. Cazaquistão poderia, também poderia, Etiópia também, está bem? Agora, voltando aqui para a Lauda, então. Caso eu fosse trabalhar com ideias, digamos, para cada citação, eu poderia trabalhar com dois aspectos políticos significativos. Ou seja, ou seja, em vez de um parágrafo único na citação, eu poderia trabalhar com dois parágrafos, a fim de que as minhas citações totalizassem as três laudas, porque totalizando uma maior quantidade de laudas, eu teria o quê? Consequentemente, uma maior quantidade de ideias. Está bem? Portanto, fica assim com essa referência, uma referência de uma matemática de solução. Bem, então, aí, a Turquia. Agora que vamos olhar para a Turquia. O que eu olho para a Turquia? A Turquia faz parte da OTAN. A Turquia está tentando entrar na União Europeia também, desde meados da década de 80. Então, eu poderia colocar aspectos políticos. A Turquia, ultimamente, sobre o governo de Erdogan, vem tendo alguns episódios de política interna autoritária, mas eu não iria colocar essa ideia, que eu iria, digamos, privilegiar mais aspectos da política externa. A Turquia está tentando sua adesão à União Europeia. A questão a questão curda tensiona o relacionamento da Turquia com os Estados Unidos. Então vejo que a Turquia, grande parte da nação curda, ocupa parte do território da Turquia. Então, essa questão curda é um aspecto político significativo na política externa curda. A Turquia, a Turquia, no final do ano passado, atacou as forças curdas no Iraque, no norte do Iraque, quando os Estados Unidos retiraram-se da área. E a Turquia também, ela está buscando uma elevada autonomia na ação externa em face do seu relacionamento com a Rússia, ou seja, autonomia na ação externa em face mesmo das pressões dos Estados Unidos da América, o que não agrada os Estados Unidos da América. E também a Turquia apresenta disputas territoriais com a Grécia e com o Chipre. E daí nós poderíamos, digamos, colocar o destaque, qual é a influência do entorno. A influência do entorno seria o Mar Negro. O Mar Negro e as fronteiras com a Síria e com o Iraque são as áreas geoestratégicas mais relevantes do entorno turco. E qual é a influência do Mar Negro sobre a Turquia? A influência do Mar Negro sobre a Turquia é que realça, realça a relevância geopolítica da Turquia no contexto da guerra Rússia-Ucrânia. Por quê? Porque o controle marítimo de toda a saída do Mar Negro, seja o tráfico marítimo comercial, seja navios de apoio militar, as forças navais que operam aqui, passam pela Turquia. A Turquia controla os estreitos turcos. Então, qual é a influência desse entorno qual? Do Mar Negro? Ora, o Mar Negro aumenta a relevância, a relevância geopolítica, relações de poder. Então, portanto, o Mar Negro aumenta a relevância geopolítica da Turquia no contexto da guerra Rússia da Ucrânia. Assim como a presença da nação curda no entorno da Turquia faz com que a Turquia tenha fronteiras conflituosas em muitos momentos também. Isso colabora para aumentar o grau de tensão com o próprio Estados Unidos da América. Então, assim, eu iria trabalhando esse relacionamento. Também saída para os mares quentes da Rússia,
É outra ideia que se pode trabalhar também. Bem, então aqui está apenas uma imagem do grande entorno da Turquia, que é o Mar Negro, e também a distribuição da nação curda, e grande parte dentro do próprio território da Turquia e também no seu entorno. Bem, aqui apenas uma notícia. Breve história do tortuoso caminho da Turquia para aderir à União Europeia. A Turquia, a Turquia faz parte da OTAN, é o único estado muçulmano, país muçulmano, de maioria muçulmana, que faz parte da OTAN. Bem, agora, a Arábia Saudita. Quais são os principais pontos da agenda, da agenda da política externa da Arábia Saudita? A Arábia Saudita disputa a liderança do mundo islâmico com o Irã. Então, digamos, a primeira questão que nós devemos ter. A Arábia Saudita tem a maioria sunita. Então, vocês sabem, existe dois grandes ramos no islamismo, o sunita e o xiita. E esses dois grandes ramos disputam a liderança hegemônica no mundo islâmico. O Irã, xiita, a Arábia Saudita, sunita. Então, aí eu teria já um tópico para trabalhar. A outra é a aliança estratégica com os Estados Unidos da América. Eu poderia trabalhar com essa tentativa de um acordo de aproximação da Arábia Saudita com Israel, que vinha sendo articulado pelos Estados Unidos da América e que alguns analistas veem uma das razões para esse ataque terrorista do Hamas do 7 do 7 de outubro do ano passado sobre Israel foi assim, digamos, foi derrubar essa tentativa de articulação. Porque caso Israel se aproximasse da Arábia Saudita, o grande objetivo do Hamas estaria sendo ameaçado. Bem, então, eu poderia também, que eu tenho que trabalhar também, com a guerra do Iêmen. O que está vendo lá no Iêmen? De forma muito superficial, porque vamos aprofundar na fase dos grandes temas, existe uma guerra civil no qual os Houthis é um grupo rebelde, digamos assim, contra o governo do Iêmen, e esse grupo é apoiado pelo Irã, e o governo do Iêmen é apoiado pela Arábia Saudita. Então, esse é um grande aspecto da atual conjuntura política da Arábia Saudita. E qual seria, digamos, o destaque? Então, aqui, primeiro, nós temos as áreas geoestratégicas. O Mar Vermelho é uma grande área geoestratégica do entorno da Arábia Saudita, o Mar Vermelho. A outra é o Golfo Pérsico, e a fronteira com o Iêmen. As fronteiras também são consideradas áreas geoestratégicas. Por quê? Porque as fronteiras aproximam ou distanciam, e as fronteiras são elemento de segurança, da segurança nacional territorial dos estados. Então, por exemplo, a Ucrânia, segundo a visão russa de Putin, é uma área de interesse geoestratégico da Rússia. Por quê? Porque a presença de forças da OTAN na Ucrânia iria ameaçar, segundo a visão russa de Putin, iria ameaçar a própria sobrevivência do Estado russo. Compreenderam essa noção, pessoal? Compreenderam? Compreenderam, por favor? Por favor, coloque aí. Eu estou dando uma paradinha, ok? Então, veja que é importante. Então, as fronteiras são elemento, as fronteiras são geoestratégicas. Por quê? Porque as fronteiras podem afastar, protegendo, ou podem também aproximar. E no caso, e também pode proteger, e daí
Daí estaremos no campo da segurança territorial. Bem, então, o que eu poderia trabalhar? Influência do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico. Qual é a influência sobre a Arábia Saudita? O Mar Vermelho e o Golfo Pérsico aumentam a relevância do país na geopolítica global do petróleo. Ou seja, o tráfico, o tráfico marítimo de petroleiros, todo passa aqui pelo entorno da Arábia. O Mar Vermelho, também parte do Golfo Pérsico. A influência da fronteira Iêmen torna a Arábia Saudita um ator importante na paz regional. É lógico, fronteira, e a Arábia Saudita apoia também o governo, então é um ator importante na paz regional. E lembrando sempre que essa influência é uma reflexão minha, vocês podem retirar outras influências certas também, outras influências, digamos, lógicas. Eu vou assim, digamos, retirar a palavra certa, porque não estamos no domínio da ciência exata, ok? Então, vocês podem retirar também influências lógicas, adequadas para o contexto da questão. Adequadas para o contexto da questão. Poderia colocar como aspecto político a participação na OPEP e Liga Árabe. Pode colocar como aspecto político, que é uma questão, mas aí nós temos que assim ter cuidado para esse aspecto significativo. O significativo aí é algo de monta, é a pegada da questão. A pegada da questão. A pegada da questão aí, o significativo está falando, e essa pegada dentro de uma questão de geografia, mais assim para algo da atualidade da geopolítica. O que está pegando? O que está pegando lá na Arábia Saudita? Essa questão da guerra do Iêmen, essa questão da guerra do Iêmen, esse acordo, a tentativa do acordo, mas também pode colocar a liderança da OPEP, também poderia. Ou seja, se eu tiver com mais parágrafos, eu vou escrevendo. Está bem? Eu posso colocar a liderança da OPEP. Poderia considerar Israel no entorno da Arábia Saudita e falar de aproximação? Pode. Pode considerar Israel no entorno da Arábia Saudita? Pode. Pode considerar. Pode considerar no entorno estratégico da Arábia Saudita. Pode considerar. A influência da fronteira do Iraque, que é a área de prioridade da segurança da Arábia Saudita, em face do Iraque. A Arábia Saudita, nessa região aqui, tem poços de petróleo, e essa região aqui da Arábia Saudita é de maioria xiita. Essa região aqui da Arábia Saudita, porque vocês podem pesquisar depois, essa região aqui dentro da Arábia Saudita é de maioria xiita, e que se liga com a maioria xiita também do Iraque, lá do outro lado. Então, digamos, uma área sensível na segurança nacional da Arábia Saudita. O Irã, o Irã, o Irã. O que eu iria levantar? Então, vejo que essas questões que eu estou levando, estou levantando, é somente de assistir noticiário e ler a mídia. Daí a importância de vocês acompanharem a mídia, o noticiário diário. Então, aspectos políticos, desenvolvimento de capacidade nuclear militar, rejeita a existência do Estado de Israel, disputa com a Arábia Saudita a liderança do mundo islâmico, aproximação com a Rússia e com a China, uma aliança estratégica China, Rússia, Irã, um relacionamento de tensão permanente com os Estados Unidos da América e Israel, e apoia grupos terroristas. Ou seja, poderia trabalhar com alguma dessas ideias aqui. E é importante para essa questão, vejam, que essa questão ela está bem montada nesse ponto. Ok? Então, vejo que aqui vai ficar fácil relacionar o aspecto político com o destaque. Compreenderam isso?
essa questão ela está bem montada, torna-se fácil o relacionamento dos aspectos políticos com o destaque. Viram isso? Quem viu isso aí? Ou compreenderam agora? Viram isso? Essa questão eu posso relacionar na montagem do esquema, na montagem do meu esquema, eu já relaciono o que eu vou falar aqui no aspecto político, eu já relaciono aqui com o destaque. Está bem, pessoal? Por favor, alguém me faça que a gente, o que vamos aumentar o nosso intercâmbio de ideias aqui. Alguém, o que compreenderam? Bem, então vamos lá. Então, influência do Golfo Pérsico aumenta a relevância do país na geopolítica global do petróleo. É lógico, porque o, o Estreito de Hormuz está sob controle praticamente direto aqui do Irã. Influência da fronteira do Iraque, eu já falei. Sobre um governo. A influência da fronteira do Iraque. Então, veja. Atenção para essa ideia. Quando Saddam Hussein estava no poder, o Iraque, na verdade, exerceu o papel de equilíbrio de poder entre Arábia Saudita e o Irã. Vou pegar um mapa aqui. Bem, então, quando o Iraque estava forte ainda, sob o governo de Saddam Hussein, o Iraque exercia um papel de equilibrar a influência regional entre Arábia Saudita e o Irã. Depois da invasão dos Estados Unidos, em 2003, assumiu no Iraque um governo de maioria xiita. E isso, logicamente, quebrou a balança do poder em favor do Irã, um governo xiita no Iraque, Irã também um governo xiita, a Arábia Saudita ficou em desvantagem. Então, aqui, nós poderíamos trabalhar com essa área. Qual é a influência da fronteira do Iraque? Área prioritária da segurança da Arábia Saudita, localização do petróleo e também o Iraque xiita. Bem, então, agora falando no Irã, a influência da fronteira do Iraque, sob um governo xiita, é um Iraque enfraquecido, o Irã vê o seu poder de influência e penetração no Iraque fortalecidos. Então, essa que foi a influência no entorno. O Iraque, no meu entorno enfraquecido, e o Irã vou aumentar a minha influência e a minha penetração no Iraque, prejudicando a Arábia Saudita. Ou melhor dizendo, contrabalançando o poder, desfavorecendo os objetivos da Arábia Saudita. Então, seriam essas ideias aí que eu poderia trabalhar. Bem, aqui apenas uma ideia da riqueza do petróleo do Golfo Pérsico. Ok, bem, e o Paquistão? No Paquistão, eu iria trabalhar com a relação conflituosa com a Índia por causa da questão da Caxemira, é um tema sempre presente, significativo na conjuntura externa, e também poderia trabalhar com a saída dos Estados Unidos da América no Afeganistão, em 2011, que trará maiores reflexos na fronteira junto ao Paquistão. Daí o destaque: influência de Caxemira e da fronteira do Afeganistão, que são, digamos, as áreas do entorno do Paquistão. Eu iria trabalhar com a própria região de Caxemira, que está no entorno do Paquistão, e essa região de Caxemira é disputada entre China, Índia e também o próprio Paquistão, logicamente. E o Afeganistão, a fronteira do Afeganistão, estaria, digamos, menos segura em face da saída do Afeganistão.
em face da saída dos Estados Unidos. Daí eu poderia trabalhar com essa ideia. Qual foi a influência? A influência de Caxemira e da fronteira. A influência qual foi? Torna o Paquistão um ator central para a paz regional, porque a paz regional estaria dependendo da solução pacífica da questão de Caxemira, e o Paquistão também poderia influir, né, nessa questão do Afeganistão. Agora novamente sobre um governo do Talibã. E o Paquistão também tem uma relação de altos e baixos com os Estados Unidos, porque o Paquistão foi acusado, e às vezes é, é acusado, de dar abrigo para grupos terroristas. Então, o Paquistão tem um relacionamento de altos e baixos com os Estados Unidos da América. E também na guerra, a guerra global contra o terror, o Paquistão serviu de bases também para a invasão norte-americana no Afeganistão. E agora vamos à Indonésia. A Indonésia, logicamente, que eu vou remontar ao Mar do Sul da China, a rivalidade sino-americana. Então, eu trabalhei com essas ideias. Aspectos políticos. A Indonésia desempenha um papel ativo nos organismos multilaterais da Ásia. A Indonésia é um país emergente no campo econômico, e procura equilibrar as disputas no Mar do Sul da China, porque vejo que a Indonésia ela tem controle também, jurisdição marítima em setores do Mar do Sul da China. E eu levantei como as áreas geoestratégicas, eu levantei o próprio Mar do Sul da China e o Estreito de Malaca. O Estreito de Malaca, que é uma área, uma área geoestratégica de prioridade para o comércio marítimo com a China. O que eu poderia colocar, então, como influência? A influência do Mar do Sul da China e do Estreito de Malaca sobre a Indonésia tornam a Indonésia ator relevante tanto para as estratégias norte-americana e chinesa pela supremacia do Mar do Sul da China. Ou seja, se a política externa da Indonésia resolvesse seguir a política externa de Getúlio Vargas na Segunda Guerra Mundial, o que a Indonésia iria fazer? O que a Indonésia iria seguir? Qual estratégia? Qual estratégia? A estratégia da barganha. Iria, digamos, barganhar tanto com a China como os Estados Unidos. Aproximação com a China, em detrimento dos Estados Unidos, potência nuclear. Então, é essa a ideia. A relevância da Indonésia torna a Indonésia um ator importante, tanto para a China como para os Estados Unidos também. Política nuclear do Paquistão é relevante. O Paquistão é um país nuclear. É relevante. Agora, aqui, por que eu coloquei aqui, digamos, aspecto que assim eu poderia trabalhar também, voltar para o Paquistão, com a capacidade nuclear do Paquistão é um aspecto significativo da conjuntura do Paquistão. Também poderia trabalhar com essa noção também do Paquistão nuclear. A Indonésia já falamos. O Egito iria trabalhar com essas ideias. O Egito foi um dos primeiros países muçulmanos árabes a reconhecer o Estado de Israel, lá pelos acordos de Camp David. Então, digamos, eu iria trabalhar com essa questão, que é um aspecto significativo. Por quê? Porque ao reconhecer Israel, Egito torna-se um ator relevante para a articulação da paz regional neste atual conflito Hamas versus Israel. Então, importante papel do atual conflito. Destaque: a influência do Mar Vermelho, que torna o Egito ator relevante para o fluxo do comércio marítimo internacional, e a influência da fronteira com Israel,
revela a importância do Egito no atual conflito Israel-Hamas, tanto na articulação de paz, como também na questão dos refugiados palestinos. E aqui eu tenho dois exemplos que marcam essa ideia. A passagem de Rafah, que nós vemos nos noticiários, a saída dos refugiados palestinos, e a importância do Egito na articulação da paz regional. Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, é escalado pelo governo Lula para representar o Brasil em reunião no Egito sobre a guerra. E a Nigéria, eu iria destacar dois pontos que nós ouvimos em noticiário. O grupo muçulmano radical, o Boko Haram, no nordeste do país, e essa crescente violência entre pastores e agricultores no centro-norte. E esses conflitos têm implicações regionais, afetando a segurança e a estabilidade aqui nos países vizinhos do Lago Chad. Então, vejo aqui a insurgência islâmica do grupo Boko Haram, e a pirataria no Golfo da Guiné também. A pirataria no Golfo da Guiné. E qual seria, portanto, o destaque, o destaque para a influência? A influência dessa questão da violência aqui no Lago Chad é que essa violência pode transpor, pode transpor para os vizinhos da Nigéria. E a importância do Golfo da Guiné é que a Nigéria é um ator relevante para o combate à pirataria marítima na região. Eu iria trabalhar, então, com essas duas ideias que eu não coloquei aqui. E assim chegamos ao final da aula, pessoal. Golfo da Guiné, a prospecção de petróleo. Aqui tem muito petróleo, também poderia colocar também, tem muito petróleo aí. Tem muito petróleo, também poderia trabalhar com essa questão econômica. E assim, pessoal, nós chegamos ao final da aula. Então, veja o que foi importante dessa aula. Em termos de, em termos de possíveis questões dos exames intelectuais, essa questão nos sinalou para a importância do estudo do fundamentalismo radical islâmico, ligando-o com o terrorismo internacional e essa questão conflituosa no Oriente Médio. Então, isso foi muito importante. Outra questão importante na aula, qual foi? Eu mostrei, de forma simples, como realizar-se uma questão, basicamente apenas utilizando informações da mídia, do noticiário, da realidade atual. E também, a questão mostrou, e que eu já havia falado na aula de ontem, a importância de nós termos um mapa, na nossa cabeça. As grandes áreas geográficas, Mar Vermelho, Golfo Pérsico, as regiões que constituem as maiores regiões, certas regiões do planeta. A Ásia divide-se como? Sudeste Asiático, Ásia Meridional, está bem? Porque daí vai ficar mais fácil eu puxar ideias, eu levantar ideias para mostrar relevância de áreas geoestratégicas ou algo afim, ou algo desse tipo. Está bem, pessoal? Então, de modo que eu vou parar agora a gravação. Vou parar a gravação. Obrigado pela atenção